Imagine um objeto misterioso vindo das profundezas geladas do espaço, atravessando silenciosamente o vazio, como se fosse uma mensagem perdida de outra civilização. Chamaram-no de 3 Atlas. Oficialmente, ele é classificado como um cometa interestelar, um visitante que não pertence ao nosso sistema solar. Mas será mesmo que estamos diante de apenas mais um pedaço de gelo cósmico? Ou existe algo de muito mais estranho escondido por trás dessa história? Hoje vamos mergulhar em 7 razões pelas quais o 3 Atlas pode não ser um cometa comum, e talvez nem mesmo um cometa de verdade. E quando você escutar todas elas, prepare-se para questionar o que realmente sabemos sobre o universo e sobre nós mesmos. E a 7ª razão irá te chocar, pois é a mais impactante de todas. Mas antes de começarmos, deixa eu te contar. Na descrição do vídeo e no comentário fixado, você encontra links para camisetas exclusivas do canal e também para telescópios, caso você queira começar a observar o céu por conta própria. Vale a pena conferir depois. Agora, vamos para o mistério. O primeiro detalhe que chamou a atenção da comunidade científica foi a forma como a luz refletida pelo 3 Atlas se comporta. Cometas têm padrões de polarização bem conhecidos, resultado da maneira como a luz solar interage com o gelo e a poeira em suas caudas. Mas o 3 Atlas mostrou um comportamento completamente diferente, como se a sua superfície não fosse feita apenas de gelo e poeira, mas de algo que não conseguimos explicar com as regras que conhecemos. É como se estivéssemos olhando para um objeto que reflete a luz de maneira artificial, talvez até polida, como se fosse construído. Claro, essa ideia é vista com ceticismo, mas pense comigo. Se você estivesse viajando pelo cosmos em uma nave disfarçada de cometa, não faria sentido que a luz que você refletisse fosse ligeiramente estranha? Mas a polarização incomum não é a única anomalia. A segunda razão para duvidar de sua natureza de cometa está em sua cauda. Ou melhor, em algo chamado antiteio. Normalmente, a cauda de um cometa se forma na direção oposta ao Sol, empurrada pelo vento solar. Mas o 3 Atlas mostrou uma espécie de cauda invertida, um traço de poeira que parecia apontar para o lado errado. Isso não apenas desafia as expectativas, mas também nos obriga a pensar em forças que não compreendemos, ou em movimentos controlados de matéria. Um cometa natural pode até gerar estruturas estranhas, mas algo que vai contra a física básica que conhecemos? É difícil não se perguntar se estamos diante de um fenômeno puramente natural ou de algo que foi cuidadosamente projetado para confundir. E a história fica ainda mais misteriosa quando observamos sua atividade em distâncias absurdas do Sol. Essa é a terceira razão para acreditar que o 3 Atlas pode não ser um cometa comum. Normalmente, um cometa só começa a liberar gases e poeira quando se aproxima do calor solar, a ponto de seu gelo começar a sublimar. Mas o 3 Atlas estava ativo muito mais cedo do que deveria, em regiões frias e escuras do espaço, onde simplesmente não deveria haver energia suficiente para provocar esse tipo de reação. É como se ele tivesse um motor interno, ou algum processo de aquecimento próprio. Os cientistas se apressaram em buscar explicações alternativas, mas nenhuma convenceu. Afinal, como explicar um objeto que se comporta como se tivesse vida própria? E então chegamos a uma descoberta ainda mais perturbadora. A composição química do 3 Atlas, o telescópio James Webb, revelou que ele tem uma proporção de dióxido de carbono muito maior do que a de água, cerca de 8 vezes mais. Isso é algo sem precedentes. Nenhum outro cometa estudado mostrou algo parecido. É como se sua química fosse completamente alienígena, fora dos padrões que regem nosso sistema solar. Essa é a quarta razão que nos faz levantar as sobrancelhas. O que isso significa? Seria o 3 Atlas um tipo de objeto forjado em uma região do universo com leis químicas diferentes? Ou estamos diante de algo fabricado intencionalmente
como uma mistura projetada para uma função específica. Pense na analogia com combustíveis. Diferentes motores exigem diferentes composições químicas. Será que esse cometa carrega um tipo de combustível? Mas a história não para por aí. Cientistas também detectaram algo surpreendente: a presença de níquel sem ferro. Normalmente esses elementos aparecem juntos em corpos celestes. A ausência de ferro, nesse caso, é um enigma. E isso nos leva à quinta razão para desconfiar do Trace Atlas. Na Terra, usamos ligas metálicas específicas para construir máquinas, justamente separando elementos que na natureza viriam misturados. Encontrar um excesso de níquel isolado em um objeto interestelar parece, no mínimo, suspeito. É como se estivéssemos diante de uma assinatura tecnológica, um rastro de engenharia alienígena. Imagine encontrar aço inoxidável flutuando sozinho no espaço. Você acreditaria que é natural ou pensaria imediatamente em algo artificial? E se já não fosse suficiente, o tamanho do Trace e Atlas também desafia as classificações comuns. Essa é a sexta razão. Estimativas sugerem que ele pode ter dezenas de quilômetros de extensão. Isso o torna um colosso entre os cometas conhecidos. Grande demais para passar despercebido. E ainda assim sua trajetória o trouxe silenciosamente até nós. É como se fosse uma gigantesca nave camuflada de cometa, atravessando o sistema solar sem despertar alarmes, exceto para aqueles que ousam questionar. E aqui entra a pergunta que muitos evitam. Seria possível que o Trace Atlas fosse uma espécie de arca cósmica, um veículo colossal transportando algo através das eras e das estrelas? Por fim, a sétima razão talvez seja a mais inquietante: sua trajetória. O Trace e Atlas parece ter entrado no sistema solar em um caminho quase perfeito, passando perto de pontos estratégicos e nos dando tempo suficiente para observá-lo, como se quisesse ser notado. Será coincidência? Ou será que esse objeto está seguindo um roteiro? Alguns astrônomos sugerem que poderia ter sido capturado temporariamente pela gravidade de planetas gigantes. Mas há quem levante hipóteses mais ousadas. E se o Trace Atlas não estiver apenas passando? E se ele estiver observando? Ou pior, testando? Quando colocamos essas 7 razões lado a lado, fica difícil não pensar em algo além de um simples cometa. Luz estranha, cauda impossível, atividade precoce química alienígena, metais suspeitos, tamanho colossal e trajetória conveniente. Cada uma dessas anomalias, sozinha, poderia até ser explicada com malabarismos científicos. Mas todas juntas, o quadro que se forma é perturbador. Talvez estejamos diante de um dos maiores enigmas do nosso tempo. Um visitante que desafia não apenas nossas teorias, mas também nossas certezas sobre o lugar da humanidade no universo. E aqui está a grande questão. Será que o Trace Atlas é apenas uma rocha interestelar? Ou é uma mensagem disfarçada, uma nave mascarada, um artefato perdido de civilizações que aprenderam a atravessar o espaço muito antes de nós? Talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva. Mas uma coisa é certa: quanto mais olhamos para ele, mais percebemos que o universo é cheio de segredos e que talvez sejamos apenas espectadores de uma história muito maior do que podemos compreender. Se esse mistério fez você pensar, questione, sonhe e duvidar, então já valeu a pena. E se você quer continuar explorando comigo os maiores enigmas do cosmos, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas viagens pelo desconhecido. Porque o universo não vai parar de nos surpreender. E cada nova descoberta pode ser a chave para entendermos não apenas o que está lá fora, mas também quem realmente somos. E não esqueça de conferir os links na descrição e no primeiro comentário fixado. Lá você encontra camisetas exclusivas do universo expandido e telescópios para começar suas próprias observações. Da Uma Honrada. Até a próxima viagem cósmica.